Hoje o tema é Apocalipse 22, 17, o qual diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. E todos aqueles que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, beba de água, da água da vida. O que quer dizer, né? O Espírito e a noiva dizem, vem. E todos aqueles que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, beba de graça da água da vida. Isso é um convite, meus irmãos. É um convite a todo ser humano. A todo mundo que vive nesse mundo. É um convite no geral, né? Estendido a todos os seres humanos. Independente de crença, religião. É um convite que o Espírito e a noiva faz ao mundo, né? As gerações que venha, né? E beba dessa água da vida. Essa água que nos faz, que nos dá, essa água ela nos dá o quê? A vida eterna. E quem beber desta água jamais terá sede, porque essa água é Jesus. Então, se nós bebermos dessa água, se nós formos nessa fonte, essa fonte que não cessa, que a água não seca, nós jamais teremos sede. Jamais. Porque essa fonte de água viva é Jesus. E nós vamos aqui, né? Nós vemos aqui que há um duplo apelo do Espírito Santo e a noiva, que é a verdadeira igreja de Jesus. O Espírito Santo e a igreja precisam estar ligadas um ao outro, em um único propósito, ao encontro do noivo. Então aqui fala de o quê? De um alinhamento, de uma ligação, né? Que precisa estar ligado um com o outro, o Espírito Santo e a noiva. Eles precisam estar falando a mesma língua. Eles precisam estar caminhando juntos. Eles precisam, né, estar interligados um no outro. E aí, por quê? Né? O primeiro apelo do Espírito Santo, e entre o Espírito Santo e a igreja existem dois apelos. O primeiro apelo diz o anseio do Espírito Santo e da igreja de Cristo pelo retorno do noivo amado. Então, esse é o primeiro apelo, né, do Espírito Santo e da igreja de Cristo pelo retorno do noivo. Irmãos, todos que estão ouvindo essa palavra, será que todos nós estamos ansiosos pela vinda do noivo? Será que todos nós estamos nos preparando para a vinda do noivo? Porque aqui fala que nós precisamos estar ligados um ao outro, alinhados um no outro, né? De que maneira nós estamos? E ninguém espera mais do que o Espírito Santo por isso. Por quê? Porque será ele que vai entregar a noiva ao noivo. Então ele espera assim de uma maneira assim maravilhosa, alegre, feliz, transbordante por este dia, para a entrega da noiva ao noivo, que é a igreja de Jesus. Ninguém espera mais do que o Espírito Santo por isso, né? O segundo apelo está registrado na Bíblia e é dirigido do pecador que mate sua sede e sacie na fonte da água da vida, que é Jesus. Esse é o segundo apelo que está registrado na Bíblia, né? É dirigido ao pecador, que ele venha, né, e beba dessa água. E ele se encha da presença do Espírito Santo. Porque a partir do momento que nós estamos ligados com o Espírito Santo, e nós como igreja que somos a noiva de Cristo, né? Nós precisamos estar prontos, meus irmãos. Nós precisamos estar regozijantes, né? Nós devemos estar alegres, porque é tudo que nós esperamos.
O que nós esperamos todos esses tempos que nós estamos na igreja, né? Eu estou no Evangelho há 30 anos, e tem 30 anos que eu espero a vinda do noivo. Tem 30 anos. E eu não cesso de esperar por essa vinda. Eu não cesso de esperar, né? E toda vez que eu penso de como será esse encontro com o noivo, né? De que maneira ele vai me encontrar, porque outrora, né? Eu não me encontrava pronta, eu não estava pronta. E eu continuo ainda procurando, né, esse aperfeiçoamento para poder estar pronta para a vinda do noivo. E nós precisamos buscar do Senhor esse aperfeiçoamento. Nós precisamos buscar do Espírito Santo essa unificação. Para quando nós pensarmos na vinda do noivo, não ter medo, porque muitos têm medo da vinda de Jesus. Por que tem medo? Porque não está pronto. Porque aquele que anseia por esse dia, aquele que está pronto, ele está se regozijando, ele está todos os dias clamando e pedindo: Senhor, venha buscar a tua igreja, venha buscar o teu povo, venha nos buscar, Senhor. Porque eu não suporto mais esse mundo. Esse mundo não mais me pertence. Então, quem está pronto, ele está seguro. Ele está totalmente seguro nisso. Na vinda de Jesus, né? Na vinda do noivo. E o segundo apelo está registrado ao pecador, né? Que eu falei agora. Agora, podemos ver algo nesses dois apelos. A igreja está alinhada com o Espírito Santo? É uma pergunta. Será que a igreja está alinhada com o Espírito Santo? Será que a igreja deseja a volta de Jesus? Eu pergunto essa pergunta para a minha igreja, Atos 29. A igreja da qual foi edificada através do que é oração, palavra, os 5 pilares, que é a comunhão e o serviço. Será que a minha igreja, ela está pronta para a vinda do noivo, para receber o noivo? Então, cada um de nós, vamos fazer essa pergunta para nós mesmos, né? E se porventura você se achar de uma forma que você não está agradando a Deus, que as suas atitudes o Senhor tem reprovado de alguma forma, então ainda dá tempo, meu irmão. Ainda dá tempo de reconciliar com o Senhor. Ainda dá tempo de transformação na sua vida. Ainda dá tempo de mudança na sua vida, na nossa vida. Ainda dá tempo, né? Porque o noivo ainda não veio. Mas ele precisa de uma igreja pronta para ele poder vir buscar. E qual é essa igreja, né? Fala da igreja. Eu estou falando da igreja de Atos, que é a nossa igreja, Atos 29, né? Não a igreja de Atos da Bíblia, que fala lá do Pentecoste. É essa igreja que sai para fora. Exemplo, a igreja que Jesus vem buscar é essa igreja que sai para fora. E que igreja é essa? Como assim sair para fora? É uma igreja que ela não fica somente aqui dentro, pregando a palavra, ouvindo as lamúrias e os problemas dos irmãos, mas é uma igreja que está preocupada com os pecadores, com os que estão lá fora. Essa igreja que está preocupada com aqueles que estão chorando e gemendo, com aqueles que têm fome, né? E eu, refletindo, né, nessa passagem aqui da igreja, a igreja de Jesus, a verdadeira igreja, eu pude observar a minha igreja, a igreja Atos 29, que é uma igreja que ela não está aqui dentro, né? Nós temos aí vários departamentos que trabalham a igreja fora. Uma é a ONG, Mãos que Abençoam, que tem abençoado muitas vidas que têm chegado com fome, sedenta da palavra, da libertação, da cura. Temos hoje um discipulado, uma bênção, que você
foi passado para nós um ensinamento sobre o discipulado, onde nós discipulamos pessoas, deixamos essas pessoas prontas para discipular outras pessoas, e assim, sucessivamente, vai crescendo o evangelho e o discipulado e a palavra do Senhor. Então, eu pude ver que a minha igreja, ela está se enquadrando dentro dessa igreja verdadeira, que é a noiva de Cristo. E isso me deixou muito feliz, né? Isso são apenas algumas coisas, né, que eu estou falando, mas a igreja faz muito mais. Tem o trabalho que o Juliano faz como que é o lugar, pastor? Na comunidade da Haiti, também é pregado o evangelho lá. Então, a igreja, ela não está somente preocupada com nós que estamos aqui dentro. A igreja está preocupada com aqueles que estão lá fora. Sedento, né, faminto, carente, triste. É com esses que a igreja tem que se preocupado. Essa é a igreja verdadeira. Essa é a igreja que Cristo quer. A igreja que prega o teu evangelho. A igreja que busque vidas. A igreja que leve a salvação de Cristo. Essa é a igreja aqui que esse livro nos relata, né? E aqui fala: e não a que está acomodada e conformada com este mundo. Nós temos uma outra igreja, que é a igreja que não está preocupada com as vidas, com as almas, com as pessoas. Ela está simplesmente preocupada com a propagação do evangelho dentro da tua própria igreja, o crescimento da tua própria igreja, né? E é interessante porque esses dias eu assistindo a alguns programas de TV, né? É notório, porque a propaganda que eles fazem, olha, em tal lugar, eu não vou citar o nome da igreja, nós estamos distribuindo 400 cestas básicas, que é para ajudar as pessoas que estão com fome. Mas tudo isso daí você percebe que não é por causa da palavra. É porque eles querem ver a igreja o nome da igreja dele, a placa da igreja deles. A igreja dele ser atraída através de multidões, mas pelaquela fome que ele vai matar através daquele alimento. Então a propaganda é por isso que eles fazem. E não por essa fome que Jesus fala, que é a fome da palavra, né? Que é a fome de sentir Jesus perto dele. Não é essa fome que aqui esse relato está falando. Essa fome que eu estou citando aqui é a fome da palavra do Senhor, é a fome da palavra de Deus, né? Eu gostaria de ler aqui em João 3. Eu gosto muito dessa passagem de João 3, né? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter uma noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Por que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar ao ventre da sua mãe e nascer? Aqui Nicodemos, ele entendeu o que Jesus quis dizer. Mas ele indagou, né? Ele não quis compreender qual era o mistério que chegava a Deus, né? E aí, o que aconteceu? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então essa palavra aqui, ela tem muito a ver com essa passagem da igreja, né? Aqui, que relata da igreja acomodada. A igreja que não aceita a palavra de Deus. A igreja que não aceita as verdadeiras escrituras. A igreja que transgride a lei de Deus. A igreja que vive para poder o quê? Apacentar somente o teu rebanho.
aquele que está dentro da tua casa. Então, esse capítulo aqui de São João, de Nicodemos, serve para essa igreja. Mas e aí? Jesus não vai vir buscar essa igreja? Eu creio que ainda dá tempo dessa igreja ser modificada. Ainda dá tempo dessa igreja ser transformada. Ainda dá tempo dessa igreja buscar o Espírito Santo e perguntar a Ele o que queres que eu te faça? De que maneira eu tenho que agir? De que maneira eu tenho que fazer? Ainda dá tempo, porque Jesus, Ele vem para todos. E a vontade dEle é que Ele leve todos para com Ele. E não uma igreja ou outra. A vontade de Jesus é que todos nós subamos com Ele. Essa é a vontade do Pai. Né? E é interessante porque eu também lembrei de um fato que aconteceu há muitos anos atrás. Quando eu saí da igreja adventista, eu lembro que eu passei por uma igreja. E essa igreja, todo mundo falava muito bem daquele pastor. E eu fui naquela igreja, conheci aquele pastor. Eu falei, bom, eu estou querendo sair da igreja. Então, se Deus usar aquele pastor para falar comigo, é porque realmente chegou a hora de eu sair daquela igreja. E eu fui até aquela igreja, e cheguei naquela igreja. Foi uma igreja que em um ano, ela abriu 3 congregações. De tanto que ela cresceu. Né? Era igreja que vivia de campanhas, toda semana tinha uma campanha, eles faziam uns paninhos assim, e cada semana era uma cor de um paninho, aí você trocava os paninhos. Né? E eu sentei no banco daquela igreja, eu comecei a ouvir aquele pastor pregar, e aquele pastor, tem uma irmã aqui, que está querendo sair da sua igreja, né? E que o Espírito Santo está falando, irmã, você está esperando o quê? Chegou a hora. Né? E o que eu fiz? Eu dei ouvido àquilo que aquele pastor falou. Né? Dei ouvido, eu saí. E ali eu participei de alguns cultos. Eu fiquei 1 mês naquela igreja, que eu me recordo. E o último dia que eu fui naquela igreja marcou a minha história, marcou a minha vida. Porque ele fez uma vigília na igreja. E quando eu cheguei naquela igreja, naquela vigília, começou a manifestações dos espíritos. Eu não digo do Espírito Santo, porque tinha pessoas que voavam, que dizia que era anjo, né? Voando no meio da igreja. Eu sou o anjo, voando. Né? Havia pessoas falando línguas estranhas, que não era a língua dos anjos, que não era. Havia pessoas caindo falando em línguas estranhas do outro lado. E na verdade, virou uma verdadeira bagunça naquele dia. E eu saí daquele dia daquela igreja muito mal, muito mal. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Né? Se o meu tempo cessou nessa igreja, né, eu tenho certeza que essa não é a igreja para mim ficar. Isso eu tenho certeza absoluta. E no outro dia, no dia seguinte desse culto, o pastor fez uma reunião com a igreja, né? E eu tinha pedido para ser membro dessa igreja. E aí, eu fiquei indignada com aquilo que eu vi. Aí, terminando aquela reunião, eu comecei a me sentir muito mal, muito mal. E eu falei, eu vou falar com esse pastor. Irmã, eu sou muito ousada, Deus tem misericórdia de mim. Né? E ali eu estava tremendo, eu estava passando mal. E eu chamei ele no canto, ele estava indo embora já. E eu falei, pastor, eu posso falar com o senhor? Ele falou, amém, amém. Do que se trata, né? Eu falei, pastor, a palavra de Deus diz que a casa de Deus tem que ser tudo com ordem e decência. Né? E ainda diz mais, ai por quem vinham os escândalos. Né? Isso o Espírito Santo vai cobrar do senhor. Porque o que eu vi ontem não foi um culto, foi um escândalo. Eu falei para ele. E aquele homem olhando para a minha cara e meu coração tremendo, falando aquilo para aquele pastor. E no momento, ele olhou bem dentro dos meus olhos. Eu não me esqueço disso. Ele olhou bem dentro dos meus olhos e disse a seguinte frase. Irmã, eu profetizo o que eu quiser.
foi tão forte isso ao meu coração, foi tão forte, porque ele profetizava para todo mundo, ele entregava recado para todo mundo, ele era uma pessoa que muitos contavam o testemunho, não digo que ele não foi usado, quem sabe é Deus, né? Mas eu vi que ali não era a minha igreja, ali não era o meu lugar, né? Então, isso me fez ver que a igreja de Deus, a palavra de Deus, é algo muito sério, não é brincadeira, né? Ontem, quando eu estava escrevendo essa palavra aqui, para ministrar hoje, eu falei, Espírito Santo, eu não estou entendendo nada do que eu estou lendo, não estou entendendo nada, né? Que você venha abrir a minha mente, meu amigo, porque eu não quero ir na igreja, pregar a palavra e chegar lá pagar um mico de não saber o que falar. Então, fala ao meu coração, coloca palavras na minha boca. Faz de mim um vaso novo, né? E nos últimos dias eu tenho tido muita conexão com o Espírito Santo, sabe? Eu tenho tido muita afinidade com o Espírito Santo. E é uma coisa assim tão boba, mas tão, ao mesmo tempo tão linda, né? Que a semana passada eu fui entregar esse livrinho para a moça que eu discipulo, que ela pediu o livrinho, que ela está fazendo a campanha, e ela compartilhou para algumas pessoas, e mais 8 pessoas estão fazendo essa campanha também junto conosco, que ela compartilhou. E ali, na hora que eu estava discipulando ela falou assim para mim, eu estou acompanhando a palavra, né? Eu fui na sua igreja 2 vezes, mas eu estou sentindo um desejo tão grande de congregar nessa igreja. Através dessas lives, irmãos, Deus está tocando os corações, né? Eu estou sentindo um desejo muito grande de congregar nessa igreja, né? Porque essa menina está afastada há alguns anos, e ela ainda não se encontrou, não sabe onde vai congregar. E eu estou sentindo um desejo muito grande de estar lá, né? E ela falou assim, você não vai trazer a palavra nenhum dia? E eu não sabia, né, que eu ia trazer a palavra. Então eu fiquei muda, eu não falei nada, eu não falei nem que sim, nem que não, e mudei de assunto. Aí quando foi essa semana, quando o pastor... Aí eu peguei, né, foi uma coisa interessante, porque até aí eu não tinha pensado nisso. Mas aí nesse momento eu senti um desejo de pregar, de estar aqui hoje. Eu senti esse desejo, né? Aí o que aconteceu? Eu orei. E eu pedi para o Espírito Santo, eu falei, Espírito Santo, se for da tua vontade de eu levar uma palavra nesses 40 dias de oração, né, que o pastor tenha me colocado na escala, mas que seja feita a vontade do Senhor e não a minha, né? E aí eu fiquei feliz, porque um dia anterior a Célia me chamou para fazer a live, e no dia seguinte, aliás, o pastor me chamou um dia antes para poder estar aqui hoje ministrando essa palavra, e no dia seguinte a Célia me convidou para estar fazendo a live. Eu só quero, irmão, concluir essa palavra aqui, né, com... O apóstolo Pedro disse... Podemos esperar a volta de Jesus e, ao mesmo tempo, abreviar este dia? Que tipo de pessoas temos que ser? Então, é uma pergunta que eu faço novamente para a igreja. Podemos abreviar a volta de Jesus? Eu acredito que sim. Vivendo de maneira santa, piedosa, e esperando o dia e apressando o dia dele. Então, se nós nos colocarmos na presença do Senhor, se nós fazermos a vontade do Pai, obviamente nós estamos acelerando a vinda do nosso Pai, né? Nós estaremos, porque Ele está ansioso, o Espírito Santo, para poder nos entregar a Ele. Então, se nós nos colocarmos na posição de servos e pedir, Espírito Santo, me ajuda. Eu sei que está difícil a minha caminhada. Eu sei que tem coisas em mim que eu não consigo, contornar e nem mudar. Mas você consegue sim, irmãos. Consegue. Nós conseguimos. Quando nós temos o Espírito Santo conosco, nós conseguimos todas as coisas. Porque Ele é conosco. Porque Jesus prometeu
que Ele ia e não nos deixaria órfãos, mas deixaria o Espírito Santo conosco. O Espírito Consolador. Então, esse nosso amigo Espírito Santo, ele veio para quê? Para nos advertir, para nos consolar, para nos amar, para nos ensinar. Então, é necessário que nós descemos e ele cresça. Todos os dias da nossa vida. Por essa razão, precisamos trabalhar mais rápido na total dependência do Espírito Santo, pregando o Evangelho, resgatando vidas, para que o dia do encontro do noivo seja abreviado. Olha o que precisamos fazer. Nós não podemos perder a oportunidade, meus irmãos. Eu confesso que eu fiquei chateada com essa quarentena, porque tudo na minha vida estava indo tão bem assim, né? Espiritualmente, eu já estava me preparando para o trabalho no hospital no Mário Covas. Tudo certo, né? O trabalho que o pastor ia iniciar com novos membros aqui na igreja. Tudo encaminhando. Aí, quando de repente veio essa pandemia e tudo paralisou. Mas eu tenho a certeza no meu coração que essa pandemia vai passar. E quando ela passar, eu tenho certeza que a necessidade de eu estar lá vai ser muito maior do que lá atrás. Porque tem muitas pessoas que estão doentes de alma, de espírito, e lá no hospital, porque perdeu um ente querido, ou porque está com uma enfermidade, seja ela qual for. Eu sei que eu vou ter muita utilidade quando eu for fazer essa obra. E aqui, precisamos nos atentar, porque podemos atrasar ou adiantar. Vem a pergunta crucial. Estamos lento, devagar, sem pressa? De que maneira nós estamos? Nós estamos correndo, como o pastor Richard, que não para, correndo atrás de ONG, correndo atrás de membros, correndo atrás de vidas. De que forma nós estamos? Não só ele, como muitos aqui da nossa igreja faz tudo isso, né? Está preocupado com a salvação daqueles que estão lá fora, e não somente com a nossa. Ou estamos acelerando a proclamação do Evangelho, para que Deus venha e nos torne visível ao reino entre nós. Então nós temos que acelerar essa proclamação do Evangelho. Isso que o Espírito Santo pede à noiva. Aceleração na proclamação do Evangelho. Tem uma passagem que fala, né, que pregar o Evangelho sobre toda a Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra. Aí muitos pensam, nossa, mas eu tenho que ir lá nos Estados Unidos, eu tenho que ir fora do país, eu tenho que ir para poder propagar esse Evangelho longe. Irmãos, tem pessoas do nosso lado. Tem pessoas, muitas vezes, que sentam do nosso lado, que precisam ouvir uma palavra e nós não falamos. Nós não precisamos ir para distante. Através dessas lives aqui, que tem alcançado vidas, nós estamos proclamando o Evangelho de Cristo. Nós estamos acelerando a vinda dele, porque eu tenho certeza que tem pessoas que estão sentindo o gozo, a alegria de ouvir a palavra de Jesus. Eu tenho certeza disso. Que todos juntos estejamos na igreja verdadeira. Esse é o anseio do Espírito Santo e da igreja verdadeira. Que todos nós juntos estejamos nessa igreja. Então, essa igreja que está dispersa, vamos acordar. E vamos pregar o Evangelho. Vamos falar de Jesus. Vamos acelerar a vinda do noivo. E a vinda de Jesus, quando termina a ceia aqui, né, que sempre nós falamos, que maravilha, que delícia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que alegria dizer isso. Vai ser para aqueles que estiverem prontos. Essa foi a palavra que o Senhor me deu nessa noite, né? E eu quero agradecer ao pastor Richard pela oportunidade. E eu quero agradecer a todos os meus irmãos. Quero dizer a todos vocês que eu estou com muita saudade. E agora eu gostaria de fazer uma oração em favor de todas as pessoas
não só da nossa igreja, como de todo o país, né? De todos os países. Senhor nosso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença, Pai. E neste momento nós te clamamos, Senhor, e te pedimos, tem misericórdia de nós, Senhor. Pai querido, nós somos carentes das Tuas misericórdias, Senhor. E eu creio, Pai, que o Senhor é um Deus que ouve o clamor de um justo, e a Tua palavra diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E eu tenho certeza, Pai, que nessa pandemia não tem só três não, Senhor. Tem muito, muito mais. Tem muita gente clamando, Senhor, por essa nação, por esse Deus. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, visita, Deus, os hospitais. Visita, Senhor, os leitos, visita os doentes. Visita, Senhor, aqueles, Pai, que neste momento ele está precisando de um respirar, Senhor. Visita ele neste momento, porque, Senhor, outrora nós todos tínhamos o nosso fôlego de vida, tem o nosso respirar próprio. E quantas vezes nós não demos, Pai, a devida importância para isso. E hoje, Senhor, em meio a essa doença, falta respiradores para poder as vidas serem salvas. Então eu peço misericórdia, Pai, a essas pessoas que não conseguiram esse respirador, que o Senhor possa ser o respirador de cada um deles, Senhor. Que o Senhor possa grandemente dar a ele novamente o fôlego, Senhor. Que o Senhor possa dar novamente a eles a vida, Pai. Pai querido, e essas famílias que perderam seus entes queridos, e que ao menos não puderam ver, Pai. Tenha misericórdia delas, Pai, porque ficará um trauma nas tuas mentes, no teu coração. E é só o Senhor para tirar, Pai, esse mal que ficou na tua mente. Tem misericórdia, Jesus. Que o Senhor possa grandemente, Senhor, alcançar os países de todo o mundo. Que o Senhor possa alcançar as nações. Que o Senhor possa alcançar, Pai, toda a terra, Pai. Em nome de Jesus. Pai querido, eu clamo, Deus, pela minha igreja, pelos meus irmãos, por esses irmãos que está com essa doença, em nome de Jesus, Senhor. Eu abençoo, Pai, a vida delas em Teu nome, Pai. E em nome de Jesus, eu repreendo todo o espírito da enfermidade. Tudo aquilo que não vem do Senhor, eu repreendo em nome de Jesus. Porque no Teu nome há poder. E eu te peço também, Senhor, em nome de Jesus, por uma pessoa, Pai, que eu aprendi a amar muito. Que o Senhor visite a vida dele nessa hora. O pastor da borda. Coloca as tuas mãos santas, Pai, naquela vida, naquele homem. Que ele possa ser restaurado através do teu Espírito Santo. Que o Senhor possa dar equilíbrio à tua mente, ao teu corpo e ao teu físico. Oh, Papai querido, porque nós não somos nada, Pai. Orianda lá cima, Narianda lá. Visita, Senhor, essa vida neste momento, Pai. O teu servo passou uma vida, Pai, dedicando a vida à igreja, Senhor. Oh, Pai querido, tem compaixão dele, Senhor. Dai a ele a lucidez, Pai. Dai a ele a alegria que ele tinha de buscar ao Senhor. Traz ele, Pai, ao entendimento, Senhor, novamente, Senhor. Oh, Pai querido, abençoa a tua família, Senhor. Abençoa os seus netos. Abençoa grandemente, Senhor, a vida dele neste momento. E que o Senhor possa, Senhor, trazer a paz, Senhor. Essa paz que excede todo o entendimento humano, Senhor. Eu peço nesta hora que o Senhor traga a mente dele. E que ele venha, Pai, a cada dia se confortar no Senhor, se alegrar no Senhor. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade nesta noite. E desde já, Senhor, eu te glorifico por ser o nosso Deus, a nossa rocha forte. Por ser a água viva, Senhor. Essa água, Senhor, que jamais teremos sede, Senhor, se nós bebermos dela. Eu te agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus.